Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Date com o Dindim, nosso podcast que fala da sua relação com o dinheiro. A gente quer quebrar tabu aqui, viu, gente? Hoje temos uma presença ilustre, nosso querido Mark Tawil. Vou ler aqui. Mark, que é jornalista, primeiro LinkedIn Top Voices, number one LinkedIn Top Voices, 3 vezes TEDx Speaker, investidor anjo, HSM, Época Negócios, Jovem Pan, muita coisa, hein, Mark? Muita coisa. Eu fico desconfiado do seguinte, quem não é ilustre aqui? Todo mundo que eu já ouvi aqui no podcast é ilustre. Então eu fico muito feliz, é uma alegria estar com você, Gui. Muito obrigado por ter vindo. Você, Thiagão. E nesse podcast que, além de ter acho que uma função até social, né, de você ensinar e você trazer histórias, é muito legal de ouvir, porque ele tem uma característica de fluidez, ele é leve, divertido. Eu fico imensamente contente de ter sido convidado. Obrigado você por ter vindo aí. E a ideia é exatamente essa, a gente bater um papo leve aí sobre relacionamento com dinheiro, investimentos, carreiras, que você é uma pessoa aí extremamente capacitada, extremamente hábil para falar disso, né? Você podia contar até mais um pouquinho, conta da sua trajetória aí. 3 vezes TEDx Speaker, fantástico. Pois é, isso é um já recorde, assisti né? todos, aliás. É mesmo? Te conheci lá atrás, né? Quando você estava fazendo uma palestra, aliás. Conheci você dando uma palestra muito boa na Livraria Cultura, da Avenida Paulista. 4 anos. 4 anos? 4 anos. Foi uma das primeiras palestras oficiais mesmo. Olha. Chamava Networking 4.0. Exatamente, né? isso. Exatamente isso. Como que você gera renda hoje? Eu tenho 3 frentes, né? Eu tenho 3 frentes. Então, eu sempre fui um cara de comunicação no sentido de hard news, eu era um funcionário de empresas. Então, eu trabalhava toda a questão ali, editor, repórter. Depois eu fui para o rádio, fui ser apresentador, depois repórter e tal. Então, eu era um colaborador de empresa jornalística, ponto. Não tinha muito além disso. Quando eu fui empreender, eu fui ter agência. Então, eu virei dono de agência. Mas eu percebi o seguinte, cada vez mais o FII era menor. Até que teve uma ruptura total do que a gente entende por ser agência, que é agenciar talentos. Hoje os talentos estão em casa e muitos deles, como vocês citaram aqui, já são marcas próprias, trabalham como freela. Então o papel de agência, como a gente conheceu lá atrás, hoje você tem meia dúzia de muito grandes e as menores estão sofrendo. E aí eu acho que vale... vou entrar nessa história que você me perguntou, mas antes eu quero contar um pouco de como esse barco virou. E foi na pandemia. Então, como eu falei para vocês, meu pai faleceu em 25 de março de 2020, 2 anos atrás agora, 2 anos atrás. Eu prometi não demitir ninguém da minha equipe de 6 colaboradores, que é bastante gente, 6 colaboradores, sem tá? dúvida. E aí eu comecei a trabalhar um outro lado, que era super importante, que era bom. Então, eu vou escrever o livro Seja Sua Própria Marca, tal. E aí teve, vocês vão lembrar, uma onda de lives. Sim, era um Deus me live. 20, não, muitas. você abria a gaveta, tinha uma live. É isso. Você ia pegar uma água na geladeira, tava alguém fazendo uma live. Exatamente. Tá louco, Deus me live. E bom, abaixava a curva da Covid, mas da live não, né? E aí eu tinha 500 mil de seguidores, hoje eu tenho um pouco mais, 500 mil de seguidores, É muita autoridade no LinkedIn, tudo que você pode imaginar. Não tinha feito TEDx. Quantas lives você acha que eu fui chamado? Naquele abril. Milhares. Março, abril de 2020. Milhares. Milhares. E você? Centenas de milhares. Sabe quantas? Nenhuma. Ninguém me chamou. Aí eu falei, bom. Eu entrevistei um monte de gente no meu podcast na Jovem Pan, Auto Performance. Na minha coluna semanal em Época Negócios, que é a coluna Futuro do Trabalho. Entrevistei para HSM. Live no LinkedIn, deve ter feito umas 150. Ninguém me chamou. Falei, bom, então não é pessoal. Não é que tem uma turma ali de gente mais famosinha que só convida famoso. Eu realmente estava com um problema. Foi que me despertou uma luz. Eu era um cara que posicionava muita gente, mas eu não me posicionava. E quem não se posiciona... Paga o preço. É posicionado. Então eu estava sendo posicionado como qualquer coisa, menos como especialista de alguma coisa. Então não era chamado para nada. Certo. Então eu tive que fazer um trabalho muito rápido de reposicionamento pessoal, uma gestão de crise. Proposta de valor. Qual é a proposta de valor? Que eu não tinha. Certo. Não Muito tinha legal. proposta de valor. Muito legal. Eu peguei todos aqueles PDFs que ninguém lia. Lembra? Futuro do Trabalho, Novo Normal. Ninguém lia. PDF de grandes empresas, das Fab Four.
E eu abri aqueles PDFs e escrevi uma palestra em cima daquilo, porque a minha habilidade é escrever conteúdo. Então eu escrevi uma palestra chamada Novo Normal, uma nova comunicação. Que era o quê? Se a gente vai viver o novo normal, que é o que a gente está vivendo hoje, você chama como você quiser, a gente precisa de uma nova habilidade. Lidar com essas pessoas machucadas, feridas, preocupadas, com pessoas que quebraram, com pessoas que estão preocupadas com o futuro, enfim. E eu escrevi essa palestra. Essa palestra, eu tinha até vergonha de vender, porque eu nunca tinha feito palestra online. Até então, eu tinha acabado de começar como palestrante, estava ainda ali, né? E eu vendi essa palestra por R$3.000 para um amigo, Diego Mai, que não queria que eu aceitasse o fato de não querer cobrar, porque eu não queria cobrar, eu tinha vergonha. Era um bate-papo online, imagina, palestra online, com slide online. Só que estava tudo à mão e a gente não sabia. Então eu fiz pelo Zoom. Você sabe de que ano é o Zoom? Zoom 2005, 2006? Não sei. 2011. 11. Ou seja, na pandemia ele já tinha 10 anos, mas as pessoas descobriram lá. Estava tudo à mão. A gente poderia ter feito tudo o que a gente fez na pandemia, como esse podcast, antes, só que a gente não fazia. A gente queria tudo no presencial. Inclusive as ações do Zoom, tudo. Decolar. em 2019. E não só o Zoom, né, Stefano? De iFood, dos super apps e por aí vai. Bom, escrevi essa palestra e vendi a 3.000. Hoje, meu ticket é 10 vezes mais. Legal. Então, em 2 anos, eu consegui me reposicionar como especialista de comunicação. Aí eu comecei não só a falar de comunicação, como vamos dizer, um facilitador, um professor. Comecei a ser chamado para dar aula, que era uma coisa inimaginável. Então, eu virei professor da pós da USP. E entrei como Master Expert da HSM University, do Grupo Ânima. Hoje eu sou influenciador do Grupo Ânima. Onde que eu quero chegar? Eu tive que trocar a asa do avião com ele voando na roda do carro, porque eu tinha 2 filhos para cuidar, um casamento, colocar dinheiro na mesa. A minha empresa é uma empresa que não estava mais indo, nem do bem nem do mal, não estava mais indo. Eu perdi praticamente todos os clientes em 2 meses. Tinha colaboradores para pagar, porque eu não quis demitir. E aí eu fui trabalhando tudo isso muito rápido e de uma maneira muito assertiva. Acho que até de maneira inteligente, mas acima de tudo rápida e precisa para eu poder me reposicionar. O que aconteceu? Eu comecei a virar uma referência na questão comunicacional, na questão de LinkedIn. Hoje eu sou instrutor do LinkedIn, eu vou lançar mais 3 cursos. Eu vi isso aí também. E Creator também. E Creator. E fiz meu primeiro TEDx em julho de 2020, ou seja, 3 meses depois da morte do meu pai. Então, assim, eu saí de um cara que era 100% bastidor, embora tivesse ali uma projeção ótima, mas eu não estava posicionado para me reposicionar. Então, de um tempo para cá, a minha vida se tornou palestrar, né? Quando eu digo palestrar, é palestrar em palcos muito famosos, mas também palestrar internamente para as empresas, dar treinamento. Então, eu tenho uma questão educacional, eu trabalho com as lideranças e não lideranças para poder também prover soluções em comunicação e em LinkedIn. E um terceiro ponto que eu falei aqui no início, que é ser business influencer. Ou seja, eu sou patrocinado por empresas e eu trabalho a questão ou comunicacional, ou de facilitação, ou mediação, convidado por empresas, ou pontual, ou de uma maneira recorrente. Então faz 4 anos que eu estou com Nespresso Professional. Como é que foi essa mudança para você de sair, né, um pouco do que o Gui estava trazendo, de sair do CLT, do funcionário, do colaborador, para ser o empreendedor, né, e ali financeiramente, como é que você lidou com essa digital, trajetória, né? No meio digital? Assim, foi explorando um mato alto. Pois é, mas você sabe que não foi assim, essa mudança como hoje a gente tem. Quando eu saí para ser dono de agência, eu criei um negócio chamado agência de conteúdo, que em 2010 ninguém tinha. Eu tinha que explicar para as pessoas o que era conteúdo, porque ninguém sabia o que era conteúdo. Eu falava, é o recheio do post, é o recheio do blog, 2010. Muito doido. É muito doido. Então, assim, eu tive essa dificuldade. Uma segunda dificuldade que eu tive foi uma dificuldade com o din-din, que era o quê? Se eu tinha um salário de, sei lá, 8 mil, 6 mil, que na época era bom, um cliente podia me pagar 17 mil, 20 mil, que era uma coisa inimaginável. Só que o dinheiro não era meu, o dinheiro era da agência. Então eu tive que trabalhar essa questão também, e aí eu fui fazer um MBA na GV de gestão empresarial. E ali mudou minha perspectiva, e eu saí de uma cabeça de funcionário para ser uma cabeça de dono, que é muito mais difícil, porque você tem que lidar, além da questão financeira, que não era minha, eu sou Word, eu não sou Excel,
Eu tinha que contratar pessoas, tinha que demitir. Então, eu fiz umas coisas assim que não dava para entender. E eu sempre geri a minha empresa desse jeito. Sempre foi uma coisa um pouco familiar, autoral, mas que não tinha. E quando veio o LinkedIn Top Voice, que mudou para sempre a minha vida, por quê? Não pelo título, mas o que eu fiz a partir dele. Então, fui trabalhar para ONGs, eu comecei a fazer um post patrocinado aqui, o outro ali. Eu não era um cara digital. E eu não consegui transformar a minha agência para ser uma agência digital. Então, por um lado, eu perdia, por outro lado, eu ganhava, e aí eu comecei a perceber o seguinte, as coisas foram mudando e eu tinha que falar a língua das coisas, mas a minha agência não falava. E aí, em 2020, houve a pandemia, eu estava na França, nessa época do ano, março de 2020, a gente pegou Covid, todos, voltamos infectados. Estava fora? Estava fora. Bem naquele começo, 15 de março. Eu cheguei aqui dia 19, 6 dias depois meu pai faleceu de Covid. 80 anos, morreu de pneumonia. Todo mundo trancado em casa, os clientes saindo em debandada, e não podia ser diferente, porque eles não ganhavam dinheiro. E as coisas caminhando, e eu prometi que eu não ia demitir ninguém, eu tinha 6 colaboradores, e eu não demiti. Mas aí eu comecei a perder cliente um atrás do outro. E aí, assim, eu comecei pouco a pouco, então, a entender, e aí foi um movimento de 2 anos atrás, e depois eu posso contar essa história em detalhes, que é bem legal, que daqui para frente o que ia prevalecer não era mais agência, o que ia prevalecer daqui para frente não era mais o business do Mark Tawil, mas a marca do Mark Tawil. Eu estou falando em terceira pessoa, é ridículo, mas é porque a minha empresa chama Tawil Comunicação. Então, o Mark Tawil ia ser uma marca. E aí eu decidi escrever um livro chamado Seja Sua Própria Marca, que sai agora, final de 2022. Então, você falou de farejar, de mudança. A grande mudança que eu vejo, e acho que esse é um trabalho do jornalista, do comunicador, que é farejar uma tendência e apostar nela, talvez você nem ganhe dinheiro. Porque quando você sai primeiro que todo mundo, você não sabe muito como monetizar. Mas, ao mesmo tempo, me alegra saber que eu estou olhando para frente. Então, eu já fiz minha assinatura em Ethereum, por exemplo, na rede Ethereum, marktawil.eth. Eu já estou falando de Web 3.0, eu já estou pensando em metaverso, eu já estou olhando para os meus filhos com uma característica mais avançada. Só que essa é uma construção, eu não nasci assim. Eu vou fazer 49 anos, então a minha geração, eu sou da época do pager, eu sou da época da linha de escada, eu vi tudo isso nascer. Então para mim é mais difícil, porque eu não vim chipado. Hoje eu olho para frente com uma perspectiva de que as pessoas vão ser e não ter a sua própria marca, com seus valores, acertos e erros. E essa ideia de que cada um é uma marca, cada pessoa é uma empresa, né? Deixa de ser assim, se você está numa empresa não é um colaborador contratado, você presta serviços. E acho que nessa perspectiva, todos nós vamos precisar cada vez mais nos entender como essa empresa, financeiramente falando também. Sim. Como que a gente lida com um contexto de empreender a sua própria marca e lidar com o resultado financeiro disso. Assim, Thiago, eu acho que a própria marca ela tem algumas questões, né? No livro eu vou tratar disso. Você tem a marca que você nasce, então você é pai da Angelina, a Angelina criou uma expectativa, ela ainda é um bebê, ó o sorriso do pai, ele emocionado, de quem já está fazendo o fundinho lá na XP para ela. Ela só vai poder mexer com 18 anos. Mas ele assim, sabe, tá vendo? Ele sabe. Eu sei. Mas assim, por exemplo, eu acho que quando a gente fala em própria marca, a gente tem que também tomar um pouco de cuidado para não classificar, porque eu também já cometi esse erro, de todo mundo como uma marca comercial. Eu acho que tem a marca comercial, ela é importante, mas tem a marca que você deixa no mundo, que eu acho que é mais importante, que é a questão da educação, que é a questão, você não é pai ainda, mas como você passa isso para frente. Você fala como se fosse um legado mesmo. Exato, em vida. É em vida. Essa é uma outra coisa que eu falo no livro. O legado não é quando você morre. Quando você morre, você já não mexe na vida de ninguém, muitas vezes. Mas o legado em vida, sim. Então, por exemplo, se você está contratando aqui 3 profissionais, você está fazendo com que eles trabalhem, se desenvolvam, colocam comida na mesa hoje. Você deixar um livro contando como foi a tua experiência no Date com o Didi, é legal, vai inspirar, mas a diferença tem que ser agora. Então, o trabalho tem que ser agora, quando a gente quer mexer na vida das pessoas e mudar. E o que eu vejo em relação a tudo isso é, sim, a gente vai ter que ter uma visão holística do negócio. O que eu quero dizer com isso? A gente não vai ter que pensar o nosso departamento, a gente tem que pensar a empresa. E isso é uma questão muito geracional. Antigamente você trabalhava ali no teu bloco, na tua baia, você fazia o teu, trazia resultados e tal. Ótimo. Mas hoje eu quero talvez contratar para a minha empresa de comunicação um historiador. Eu quero contratar para a minha empresa de comunicação um cara de data, um
cara de dados. Por quê? Porque quanto mais a empresa for diversa, no sentido, claro, racial, de idade, do qual se fala pouco, diversidade etária, time de futebol, religião, melhores experiências eu vou ter e mais do que isso, eu vou poder falar para mais gente. Vou pegar teu gancho aí do holístico que você falou, o seu modo de lidar com o dinheiro, o date com o din-din, Sim. que é exatamente o que a gente fala aqui. O que mudou de lá para cá na sua vida? O seu modo de se relacionar com o dinheiro, empreendendo, pessoalmente também, aí casando, tendo o Josh lindão ali. Sim. Eu não estou mais casado, passei por um divórcio em dezembro, mas até então o casamento, para mim, foi muito bom, especialmente no começo, nos primeiros anos, para mostrar que não é sobre mim, é sobre nós. Quando você tem uma responsabilidade nesse sentido, você começa a olhar diferente. Claro que você pode gastar, claro que é o teu dinheiro, entre aspas, o que você ganha é teu dinheiro e tal, mas o caixa é único. Se você pira de um lado e a pessoa pira de outro, acabou, rui. Então a gente sempre foi muito organizado, minha ex-mulher até bem mais organizada do que eu acho que isso segurou muito o casamento. Quando vem filhos, essa responsabilidade dobra. E agora numa separação também dobra, porque são duas pessoas que estão gerindo duas vidas. E quando você gere uma vida, que é o caso de ter filho, mesmo que seja uma vida de cachorro, como foi a nossa por um tempo, você começa a perceber que você tem por obrigação fazer isso na vida dos outros. Não é ficar dando pitaco, pitch, não é isso. Mas é você demonstrar que as pessoas vão dar com a cara no muro se não prestarem atenção no dinheiro. O dinheiro é muito bom, é ótimo. Tem até um disco do Falcão, que é um cantor, acho que cearense, que dizia o seguinte: dinheiro não é tudo, mas é 100%. E é isso, dinheiro é 100%. Só que, claro, o dinheiro acaba, o dinheiro, eu vou usar uma palavra que eu não deveria aqui, porque é politicamente incorreta, mas eu não estou achando outra. O dinheiro te escraviza, o dinheiro te gera muita briga familiar, se você não sabe usar. E outra, o dinheiro acaba com a tua vida se você usa mal. Não no sentido de ficar pobre, mas no sentido de ficar angustiado, de fazer más escolhas. Então, hoje, diferentemente do meu tempo, estou falando do meu tempo de 20 anos de idade, você tem uma oportunidade de ouvir um podcast que nem esse, você tem a oportunidade de ter inúmeros conteúdos, seja de XP, Xpeed, entre outros, gratuitos, que é uma coisa que não tinha. Então, você precisa ter intenção com o dinheiro. Só que a gente vive num país, além de ser desigual, que é um país que fomenta o contrário. A gente tem jovens de periferia que não têm dinheiro para jantar, mas eles fazem questão de ter um tênis de R$1.000. É culpa deles? Zero. É culpa do sistema. Cultural. É culpa da cultura. E aí você não pode culpar um moleque de 15 anos que quer ter um tênis dourado de R$1.000. Você não pode culpar. Sim. Porque você gasta isso e muita gente aqui gasta isso. Foi aquilo que você falou do LinkedIn. Será que o LinkedIn é uma rede elitista? Eu acho que o LinkedIn já foi mais branco. Isso sem dúvida, e hoje está, felizmente, colorindo. Só que a gente tem um problema estrutural no Brasil, que não vou chamar de apartheid, mas é o racismo estrutural. E nas empresas você vai ter sempre menos colaboradores negros em cargo de direção, de chefia. Então, essa elite que você cita, eu acho que ela passa pelo racismo estrutural, ela passa pela masculinização, então, só tem muito homem nos lugares, a XP é um exemplo disso. E aí não é a XP em si, é o mercado financeiro. Né? No direito isso foi mudando ao longo dos anos, na construção civil isso está começando a mudar, mas é fato que algumas profissões têm muito mais homem que mulher. Sem dúvida. E negro nem se fala, e pessoas com deficiência nem se fala. Você é um cara que fala nas diferentes mídias, você fala com uma linguagem bem interessante, mas eu quero saber um pouco mais da sua vida pessoal com o dinheiro, que é o nosso mote aqui. Né? Você falou um pouco... já, e acho que queria pegar uma parte lá atrás, assim, na sua família. Como é que foi o contexto familiar do Marquinho, né, do Mark pequenininho, lá com os seus pais, a forma como você lidava, a sua família, as suas origens. Conta pra gente. Interessante. Meu pai era um artista. Ele era estilista, ele era... Agora, ontem, quando a gente está gravando... Por isso que você tá chique assim, né? Por isso que eu tô chique assim. Ontem, quando a gente está gravando esse podcast, no dia de ontem, fez 2 anos que ele faleceu. Então ele faz muita falta, como qualquer pai. Mas ele foi meu primeiro influenciador. Eu acho que, na verdade, todos os influenciadores aqui são os nossos pais primeiro. Se fala pouco disso, né? Que o nosso primeiro influenciador é nosso pai e nossa mãe, claro, quando são legais. Depois os amigos da escola e por aí vai. Mas a gente tende a acreditar que influenciador é só aquele que aparece no Instagram, que a gente nunca vai ver na vida pessoalmente. Então meu pai foi meu grande influenciador. Mas o meu pai tinha uma característica que eu tento quebrar. Ele era muito bom no que fazia, muito elegante naquilo que fazia, muito amigo de todos, um cara amoroso que se dava bem com todo mundo.
mas ele não ganhava dinheiro. Pelo contrário, ele era enganado no dinheiro. Sabe aquele o artista, sim, que é artista mesmo, que não liga para dinheiro e tal. Aí quando minha mãe entrou na vida dele, eles trabalhavam com a questão de vestidos de noiva, aí eu acho que automaticamente ele começou a prestar mais atenção e mesmo assim até o final da vida dele, até os últimos dias, quem geriu tudo isso foi ela. Ou legal. Seja, é legal mais ou menos, porque na verdade o legado que eu tenho dele em relação ao dinheiro é o pior possível. Ele foi enganado, ele se ferrou com um sócio. E você via isso lá, nunca tive imaginar sócio. Você pequenininho vendo as situações e vendo como seu pai lidava. Pelo contrário, a gente nunca passou fome, muito pelo contrário. Mas a gente sempre teve uma ajuda de um tio na França que tem grana, que ajuda minha mãe até hoje. Então não era uma coisa assim confortável. Eu fui o primeiro cara da família inteira a ter faculdade. Ninguém tinha faculdade. Imagina, meu pai nasceu no Líbano. Meu pai ficou no Líbano até 18 anos, foi morar na França, morou num quarto de empregado, que a gente fala quarto de empregado é o 6º andar, que já não tinha mais elevador. Comia ali, era um boêmio, assim, era um cara, ele não fumava nem bebia, mas era um boêmio, era um artista, nos anos 60 em Paris. E aí quando ele veio para o Brasil em 73, com uma oportunidade de trabalho dada por... Ele encontrou uma colônia sírio-libanesa aqui ferrada, que adorou ele, adotou ele e tal. Tanto que ele brincava que aqui no Brasil ele era mais famoso que o Christian Dior. E aí ele fez aqui muito sucesso, aqui ele ficou e aqui as coisas aconteceram. Mas a gente está falando de Brasil, que é um país acolhedor, a gente está falando de Brasil, que é um país que dá oportunidade para imigrante, que a França dos anos 60, para um libanês chamado Isaac Tawil, não dava. Aí o que ele fez? Isaac não dá, na França dos anos 60. Baita preconceito. Tawil menos ainda. Então o que ele fez? Ele mudou o nome. Caramba. Então Isaac virou Jacques. E Tawil quer dizer comprido, em árabe virou Le Long, o longo. Então ele era Jacques Le Long. Muito legal. É muito legal. Então, muito assim, legal a história. Só que ele não ganhou grana. Aqui no Brasil ele fez um pouco mais de dinheiro. Mas aqui também ele era Jacques Lelon. Aqui, sempre Jacques Lelon. Ele morreu Jacques Lelon. Era a marca. Era a marca dele. A primeira pessoa marca que eu conheci foi meu pai. Por isso que me legal. inspirou a escrever o livro também. E aí o mais interessante era o seguinte. Todo mundo admirava ele. Todo mundo sabia do potencial dele. Imagina, eu tinha... Embora eu fosse um cara meio distante, tá? Meu pai não era aquele pai que nem eu sou com meu filho, beija, porque ele teve essa criação com o pai dele, que era um cara mais distante. Mas mesmo assim, todo mundo sabia do potencial. E quando você vai crescendo, você vai percebendo ele se envolvendo com o sócio errado, fazendo escolhas financeiras erradas, dando com a cara no muro. Eu falei, puta, tudo que eu não quero é isso. Então, o meu trabalho hoje sim, ter um lado de exposição, como ele teve na época, sim, trabalhar uma questão até mais artística, no sentido de empregar uma questão de marca pessoal, de DNA próprio e tal, mas, ao mesmo tempo, fazer dinheiro com isso. Eu já acho que eu fui relativamente um pouco mais longe do que ele, mas também não está à altura daquilo tudo que eu poderia entregar e usar todo o meu pure potential, falando assim. Por quê? Porque eu acho que a relação que eu tive com o dinheiro, ela demorou para acontecer. Então, como eu falei para vocês, eu comecei a olhar diferente para o dinheiro aos 36 anos, quando eu me casei. Então, eu estou falando de um terço da minha vida, recentemente, um terço da minha vida para cá, que eu olho diferente para o dinheiro. Nesta questão de mudança de configuração de casamento, agora estando sozinho, muda de novo. Primeiro que eu tenho 2 alminhas, 2 startups, fora o Wood, né? 3 startups para cuidar. O Wood é o felino. É o vira-lata. O canino. É o canino. Mas, o felino não sou eu. É o felino o gato. Você, claro. Mas além disso, eu acho que tem realmente uma visão e uma oportunidade que eu não tinha. Então, hoje, por exemplo, eu invisto em negócios veganos. Com meu amigo Krika Walters, que aliás é um cara... Muito amigo meu. Ele esteve aqui com a gente Exatamente, que é um cara que, puta, vocês conhecem super bem. Maravilhoso. Então, eu invisto hoje com ele. Hoje eu tenho uma relação com criptomoeda que eu não tinha. Sou investidor em criptomoeda. Hoje eu vejo a questão da bolsa com outros olhos, já me ferrei muito. Eu vejo a questão de guardar dólares. Ou seja, terminando esse podcast, eu vou ser sequestrado. Né? Mas fora isso, tá tudo bem. Mas eu vejo, por exemplo, a variabilidade das questões. Eu olho por cima do muro e falo, putz... Você planeja pro... Eu me planejo menos do que eu deveria e mais do que eu me planejava. Sabe por quê? Porque eu acho que os sacolejos que a vida me deu, e eu vou contar um aqui para vocês entenderem, eu acho que eles me deram um pouco a visão de que, claro, você tem que se planejar. Óbvio, você tem que guardar. Mas, ao mesmo tempo, vale um ditado judaico, eu sou um judeu sintomático, que diz o seguinte... Você faz planos e Deus ri. Então, eu fiz muitos planos com meu pai e a vida levou ele em 6 dias. Eu tinha muitos planos
de casamento, de vida a 4, e em 3 meses isso mudou. Estou culpando? Não, acho que faz parte da vida. Mas, de novo, a vida não é aquilo que acontece, é o que você faz a partir daquilo que acontece. Então, eu decidi me prender menos às questões. Então, hoje, embora eu tivesse din-din para talvez investir num outro apartamento, eu decidi alugar. Embora eu tivesse din-din para comprar um carro, eu fiz uma assinatura da Porto Seguro. Aliás, Porto Seguro pode investir nesse podcast aqui, a gente está fazendo uma propaganda sua. Queria saber se você tem um número. A gente trouxe alguns convidados e a gente falou sobre isso. E alguns disseram, não, eu tenho um número que eu vou parar ali. Uma quantidade de dinheiro que vai te trazer estabilidade, tudo isso que você falou agora. Você tem um número na sua cabeça que você fala, vou desacelerar quando eu chegar aí? Ou não, eu não vou desacelerar porque eu vejo seu perfil, eu tô pensando aqui, eu acho que o Mark não vai parar. Não vou parar, nunca pensei num número. Claro, para além desse número, tem um processo aí, que é bastante do que a gente fala aqui, né? Que é essa conta que você vai fazendo durante a sua vida profissional, sua vida produtiva, onde você vai reservando uma parte do seu dinheiro, investindo uma parte do seu dinheiro, tendo renda passiva, que é o resultado dos seus investimentos, e você, em algum momento, e eu me preparo para isso, ter uma renda passiva suficiente para bancar os meus custos. Pois é, Para que o restante seja, claro, um extra que eu vou fazer, uma viagem melhor que eu queira fazer, mas eu tenha esse basal, essa insulina basal financeira. Qual que é a tua formação? Administração. E a sua? Também. Então, a minha formação é comunicação. Eu nunca fiz essa conta. E vou te dizer, não precisa me olhar Mas com você esse tá aqui olhar. pra gente fazer com esse pra olhar, olhar, com esse jogador, olhar. né? Mas assim, Você vai fazer. Eu vou fazer, cara. Você já mas está fazendo, na verdade. Já estou fazendo, mas veja que interessante. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com 48, se eu tivesse ou na idade do Gui ou na tua, até antes, óbvio que eu estaria já talvez, já muito mais próximo, não dos 60 milhões, mas de uma tranquilidade financeira, não estou falando liberdade, estou falando tranquilidade do que eu tenho hoje. Hoje eu não tenho essa tranquilidade financeira no sentido de coisar. Eu ganho hoje muito melhor do que eu ganhava, trabalhei para isso. Agora, eu não posso me permitir parar de trabalhar. E não posso me permitir parar de trabalhar 2, 3 meses. Não é para trabalhar por um ano sabático, não é isso. Então, de novo, claro que eu me preocupo com os meus filhos, obviamente, me preocupo com o futuro e tal, mas eu não sou esse cara, não sou. Pretendo ser, mas para isso eu vou contratar pessoas que vão gerir isso para mim, porque eu, Mark, já me dei conta que se eu precisar de um advogado, eu não vou fazer a petição, vou contratar um advogado. Eu acho que o papel, a gente fala aqui, voltando um pouco da visão holística, é você contratar as pessoas certas, na hora certa e com as respostas certas. Quem paga o primeiro date? Quem convida, paga? Sinceramente, eu tento pagar todos os dates. Quando eu falo date, não necessariamente é um date só com mulher, que é a minha escolha profissional e pessoal. Eu digo assim, profissional não, pessoal. O date, ele é relativo. Por quê? Porque se eu vou almoçar com você e eu tô te convidando, não porque eu te convidei, mas que, eu quero fazer um agrado, e eu tenho essa grana, eu pago. Aquele dia que você estava escrevendo lá no hotel, você falou, vamos jantar, você que pagou. Foi? Você que pagou. É mesmo? É. Então, tá vendo? É isso. Paga o date pra mim. Pô, toda vez que eu saio pra almoçar com você, você não não paga paga pra nada, você, nem um pão de você- queijo. Mineiro, né? Não é judeu. Caramba. E quando um judeu paga, tem o dobro de valor. Porque os caras falam que o judeu Cara, pão não, duro. então. Você tem que anotar o dia, por isso que marcou. Eu não brinquei. Por isso que marcou. eu Não, é assim, aqui se eu tô com grana mesmo, se eu tô com grana, tá sobrando e tal, eu acho elegante e eu acho gentil você poder convidar. Mas eu fui criado assim. Eu fui criado pelos meus pais assim e pelo meu tio da França e outros primos que são muito generosos. Claro que não é sempre. Acho chato, inclusive, todas as vezes que vai sair com alguém, eu pagar tudo, porque além de confortar a pessoa muito, é chato que a pessoa também quer pagar às vezes. Mas eu acho muito ruim, aqui eu vou dizer, e eu saía com uma garota que era assim e me incomodou. Todas as vezes que eu pagava, além dela nem falar obrigado direito, ela também não mexia, nem se mexia. Isso eu acho chato. Tá, no dia seguinte que a gente saiu, depois passou um tempo, eu paguei pra você. Eu não me lembro, mas obrigado. É, brincadeira. Mentira. Eu e o Thiago, a gente sempre divide, Não, né? Põe até na planilha, né? Mas assim, Quem cara, pagou o se quê? você tem um amigo que você vai recorrentemente almoçar e jantar, ok. Mas aí você não vê a pessoa faz tempo, você quer fazer um agrado. E outra, depende de como você tá. Se você tá melhor de grana naquele momento, eu acho que tem por obrigação pagar. Eu tenho vários amigos meus que estão duros. E quando eu tava duro, eu achava muito gentil que me pagasse, eu também não fazia muita força. É uma questão de bom senso e gentileza. E agora acho que também tem uma questão de leveza nisso, eu acho também. Porque também fica uma coisa também muito
É normal dividir também. Claro. Né? E tudo bem, no Brasil, eu já falei isso aqui em outro episódio, que nos Estados Unidos é muito comum você sair com seus amigos e alguém paga a rodada, e na próxima o outro paga, são amigos recorrentes que você encontra muito. E também quando você vai levar a menina para sair, tá, é normal. Não, mulher eu sempre pago. Pelo menos a primeira, a segunda eu sempre pago. Mas é cada pessoa. E lá as mulheres até não gostam dessa postura do homem pagar. Preciso mudar então para lá. Mas assim, é uma questão cultural também. Eu acho que tem uma coisa também nisso, é que é natural você ir, sair e rachar a conta. A gente, no Brasil, tem vergonha, por exemplo, de levar comida para casa. Sim, meu pai levava na França. Isso, assim, eu gosto de sobrou comida. Não, mas ele falava... Me disseram que isso é etiqueta, na verdade. É você levar para casa. Mas o meu pai, na França dos anos 60, ele falava que era pro cachorro. Ele falou, você pode embrulhar para mim, por gentileza, pro cachorro? Muito nada, bom. Ele era o cachorro. Mas a gente pergunta muito isso porque a gente recebeu diversas pessoas de diversos tipos diferentes aqui. E envolve todo... Onde você quer levar a pessoa, por exemplo. Sim. Às vezes você tem uma pessoa que você olha, vai sair a primeira vez, você olha... Você sabe o nível social, entre aspas, dela, aonde vai levar. E de repente a pessoa começa a frequentar só lugares, vamos falar assim, premium. Ou ela frequenta só lugares que são mais baratos. Isso influencia também no seu convite, em quem paga. Mas e a gente conversou. Isso acontecia comigo. Teve um tempo, estou falando de 2005, 2004. Eu fui morar sozinho em 2005 e eu não era o mais rico da turma. Pelo contrário. Eu era um jornalista, trabalhava numa empresa, embora eu morasse já sozinho e tivesse um carro na garagem, muito bem financiado, eu estava longe de ser o cara que conviveu e que fez dinheiro e que herdou principalmente dinheiro dos meus amigos da comunidade judaica. E eu saía com eles. E eu me lembro de ter uma churrascaria em São Paulo chamada Barbacoa, que na época, estou falando de 20 anos atrás, era tipo R$75, que hoje seria 280, uma coisa assim. E eu me lembro que eu chegava para almoçar com eles, e além deles comerem e beberem muito mais do que eu meio que chegava num grupo de caras que tinham muita grana. Mas muita grana. Tô falando do cara que tinha Porsche naquela época. Churrascaria do mercado financeiro. Do mercado financeiro até hoje. Mas na época, os caras, além de terem muita grana, eles eram caras que gostavam de ostentar. E eu zero, eu tinha um Peugeot. E ainda assim era muita coisa para mim, né? Eu comecei a ficar duro. Não só de sair com eles, que eu queria bancar o mesmo nível e tal. E um deles percebia, ele sabia, porque era meu amigo há mais tempo, o Dave. E o Dave me pagava. Ele fazia questão, falava, puta, não, eu sei que você tá. Então assim, não é justo você levar a pessoa e fazer ela pagar. Não é justo você tirá-la do ambiente dela. Agora, você também não tem obrigação de, só porque a pessoa não tem grana, de você baixar talvez o teu padrão para ir num lugar, num boteco, se você não gosta de boteco. Acho que tem que encontrar um meio termo, perguntar. E com mulher, eu acho que não tem problema nenhum, ou com homem, depende do que você gosta, mas não tem problema nenhum você levar num lugar melhor. Né? Especialmente no começo, você vai querer impressionar, ou você vai querer ter um ambiente mais confortável. Só que você tem que convidar. Porque também acho feio você tirar essa pessoa e levar e não pagar, entendeu? Bom, chegamos aqui agora a um momento muito importante, que é o nosso jogo Ginder. Já ouviu falar do Ginder? Já, mas eu nunca entrei, porque eu era casado, agora eu vou... É o Ginder. Ah, tá bom. O Ginder, entendi. Tá olhando que não é esse daí que você tá pensando. Não, tá bom, tá bom. Daí. O Ginder é esse nosso jogo aqui, onde você vai arrumar o seu match. Opa! Tô precisando. Vamos falar aqui alguns perfis de candidatas, sim, no caso aí, para você escolher. E aí você tem 3 opções. Ou você pula, tá, vaza, não, de jeito nenhum, sinal vermelho, né? Uhum. Ou você dá match, né? Tá. Sim, ok, sinal verde, pode ir, vamos lá, dá certo. Tá. E se o negócio for bem interessante e você realmente estiver querendo fazer um fast track, né, para dar uma acelerada aí na situação, você já vai para um financio, tá, que é tipo, agora isso aqui eu faço tudo por isso aqui, entendeu? Tá bom. Vou para cima e... Com todo amor e carinho. Vamos lá. Vamos lá então? Vamos. Então vamos rodar aqui Rodando. A roleta. Roleta do Ginder. Vamos lá. Pronto, bateu aqui. Fernanda, 39 anos, médica. Faço yoga, meditação e me alimento só com comida natural. Estou migrando aos poucos para o veganismo. Sou solteira há 5 anos por opção. Está muito difícil conhecer um cara legal e confiável. Homens me falam que querem relacionamentos leves, mas há muito tempo percebi que essa é apenas uma desculpa para poder ficarem cheios de contatinhos ativos. Acho que eu conheço a Fernanda.
Ou seja, uma manutenção do seu harém. Se você é assim, nem comece. Eu quero um relacionamento real. Ó, Super invisto. Financia. Fernanda, se você estiver assistindo, o Acho que ela date. tá, porque esse perfil é um perfil recorrente, sabia? Esse é um perfil recorrente. Inclusive com filhos. Muitas mulheres que chegaram a um determinado ponto da vida já têm uma estabilidade até emocional e financeira, mas têm dificuldade em encontrar. Ou porque o cara tá casado, Sim. ou porque o cara não gosta de mulher, Não quer nada sério. ou porque o cara não quer nada sério. Você tem esses 3 perfis de homem. E o homem demora para amadurecer. Eu mesmo demorei para amadurecer. dúvida. Então, elas também não querem um cara muito mais velho, 50 e poucos anos. Elas querem um cara na mesma faixa de idade. E o cara tá sempre nessas. Ou ele não gosta, ele gosta de homem, ou o cara não quer nada sério e fica ali fingindo que quer, ou o cara tá casado. Então é difícil mesmo. Mas eu... Muito bom, Fernanda, financiada. Esse perfil aqui, ó, não sei não, hein, Marca? Vamos lá. Janaína. Janaína, 29 anos, modelo. Terapia está em dia e o yoga também. Começou bem. Vou fazer você passar vergonha com os meus stories. Já não. Já paramos por aqui. Não, já. Ó, Janaína, pode ser Não, bonita, pode continuar linda, para dar justificativa. mas não vai dar não. Eu amo comer, mas eu tento ser fitness. Sem frescura, eu topo qualquer coisa. Vida tem que ser leve, boas energias pro coração e é uma fashionista incurável. Tá. De tudo isso que ela falou, os stories passam vergonha. Eu acho que tem uma... Quando a gente fala em vergonha, a gente corre um grande risco de escorregar numa vergonha que pode não ter volta. Então ela ser fashionista, ela gostar de comer, ok, faz o que ela quiser. 29 anos para um cara de quase 49, acho que faz muita diferença. Então também esse é um ponto que eu reveria. A idade nada faz diferença? Desculpa te interromper, mas é uma pergunta Cara, boa. afinidade não tem idade. Então, por exemplo, a gente está aqui, você pode ter 13 anos, eu tenho umas conversas com meu filho maravilhosas, ele tem 6, não é isso. Mas para você se relacionar, eu acredito que chega uma hora que faz diferença. De 29 para 49, embora eu tenha uma alma jovial, faz alguma diferença. Alguma diferença. Se eu pudesse escolher hoje, e eu posso, eu escolheria talvez uma mulher que tivesse de 35 até uns 40 e pouco. Rola a roleta, então. Pam. Sabrina, 36 anos, bióloga. Eu quero fazer coisas de gente grande com você. Sensualmente suspirando, meu planejamento financeiro, suavemente arfando pagar a hipoteca e todos os boletos, sussurrando em seu ouvido, espero que você tenha apagado todas as luzes, porque a conta de luz foi muito cara esse mês. Não. Esse erotismo já me matou. Foi muito erótico isso. Só faltou fazer voz de criança. Não quero. Outra coisa, a questão da biologia é ótima, mas, de novo, acho que é uma formação que vai fazer com que a gente não converse muito sobre as mesmas coisas. Claro que você deve ter biólogas interessantíssimas, mas o que eu percebo é que existe um match também de conversa, um match também de referências que em algum momento faz diferença. Mas eu acho, assim, uma coisa muito importante que você colocou é isso, né? Para quem, né, quer um relacionamento mais duradouro, para se relacionar com alguém mesmo, a coisa do diálogo é muito importante. Sem dúvida. Né? E essa coisa tem várias coisas importantes, é claro, né? Tem a química, tem toda a coisa. Claro. Mas não só se a química não sustenta. Claro que não. Não se E sustenta. o diálogo também só não sustenta. Também não, né? claro. Você tem uma, claro. e Não também, uma amiga, né? Acho que tem um equilíbrio, assim. Você tem a gente fala muito de mindset, né? O mindset. Tem um autor que eu adoro, chamado Robin Sharma, é um canadense. E ele fala o seguinte, mindset é 25%. Você tem o heart set, que são as emoções. Você tem o soul set, que é a inteligência espiritual. Você tem o health set, que é a questão da saúde. E você tem o mindset, que é a mentalidade. Então, o mindset é 25%. Você tem que ter um equilíbrio de tudo. E o equilíbrio da mulher com o homem, do homem com o homem, da mulher com a mulher é esse. Você tem que ter alguém que te complete em todos os sentidos. Não adianta a pessoa ter grana e dane-se. Não adianta a pessoa ser ótima de papo e dane-se. Você precisa ter tudo. E eu nem digo assim, o complete, eu acho que até uma expectativa um pouco que às vezes frustra muita gente, né? Porque a gente já é completo, né? Tudo bem, que te a gente complemente.
acho que te complemente, que some. É isso. Venha para somar, na verdade. E eu vou te dizer, somar é pouco. Somar. Acho que hoje em dia, agregar, no mundo melhorar, exponencial é multiplicar. Multiplicar, exatamente. Então é isso. A gente não tem é que estar melhor. A gente é multiplicar. E agora, Michele, 33 anos, empresária. Grande parte dos meus problemas estariam resolvidos se eu tivesse mais dinheiro. Almejo ganhar mais para poder realizar meus sonhos, viajar e tirar os sonhos da gaveta. Sonho com um dia que posso fazer o que eu sentir vontade sem pensar no saldo da conta corrente. Tem meu voto. Michele. Sabe por quê? É assim, todo mundo ou quase todo mundo já esteve nesse lugar. De não ter dinheiro para o que quer fazer, mas querer ter o dinheiro. Eu acho que a pessoa que tem um sonho não dança. Bete balanço, meu amor. Aliás, Cazuza, não Frejá. Quem tem um sonho não dança. E por quê? Porque é o sonho que te mantém vivo. Outro dia eu vi uma frase do Mano Brown, que eu amo, que diz, eu escuto faz 30 anos Racionais. Eles têm muito essa questão do sonho. Porque quem está na periferia só tem o sonho. Entendeu? Só tem o sonho. Ele falou, quando você vê uns caras ali, uns pretos ali, palavras dele, conversando e tal, e o cara tá rindo, mas você vê que o cara tá fudido. Ele usa outras palavras, mais ou menos isso. E o cara tá fudido e tal. Você fala, mas o cara tá rindo? O cara tá na periferia, sem comida, o cara tá rindo? Ele fala, porque ele tem o sonho. Se você tira o sonho daquele cara, exatamente, você tirou tudo. Então, deixa as pessoas sonharem. É importante que as pessoas sonhem, porque tem muita gente que tem muita grana, muito mais que nós 5 aqui juntos, que vai fazer muito mais dinheiro ao longo da vida, mas que é infeliz. Você tem muito artista que sai com mulheres maravilhosas, muita artista que sai com homens ou com mulheres maravilhosos, que tem avião, que tem quadros na parede maravilhosos, apartamentos com vista infinita e que tiram a própria vida. Está incompleto. Está incompleto, tiram a própria vida. Por quê? Porque, cara, essa é uma coisa que não te completa, que é o dinheiro. O dinheiro ele te traz tudo o que você quiser. Mas, de novo, se você não souber usar, e se você não estiver bem, para usar um ditado francês, dentro da sua própria pele, não adianta. Dinheiro é o meio, né? É o meio, cara. Tudo é o meio. Você se perde, né? E tem coisas que são básicas e mais profundas que você não fazem... se perde, você não se acha diferente. Você não se acha. Você não se acha. Porque se perder, pode acontecer. Quando você tem, talvez está mal gerido. Mas você não se encontra. E essa é uma busca que, infelizmente, é difícil de ter. Ela é pessoal, é uma busca pessoal que o dinheiro nenhum vai fazer. A sua mulher sabe bem disso. Por conta a sua mulher fala muito bem disso, que é a Isabela Camargo, e ela sabe muito bem disso, do quanto é importante você se encontrar para você ajudar os outros, inclusive. Entende? Ela fala muito com propriedade disso, alguém que se encontrou na vida, né? E depois ela encontrou você. Mas para encontrar alguém, você precisa primeiro se encontrar. Sim. E esse é um trabalho que pode durar uma vida e você não se encontra. Quanta gente tem perdida por aí? Mark Tawil, olha só, acabou, cara. Acabou o episódio, passou rápido, foi muito boa a conversa. Quando a conversa é boa, passa rápido. Puxa, muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente. Você é um cara que a gente admira muito e está muito feliz aqui de ter a sua presença. Vai, com certeza, enriquecer muito aqui o nosso telespectador, aqui, o pessoal que acompanha o Date com o Dindim, vai gostar muito da sua contribuição e estamos juntos, né? Você vê quando o cara é velho, ele já mete um telespectador que vem de televisão. Né? Não é de tela, de televisão. É muito bom. Né? Então, como é que fala quando é o... Eu falei, os nossos seguidores, então, seguidores. Né? Seguidores, gente. Desculpa. Seguidores, o cara faz internet. Falando em seguidores aqui, vou aproveitar, antes da gente encerrar, compartilha o vídeo, curte aqui, dá um like, deixa o seu comentário. Se tiver a Michele, a Jéssica, a Fernanda, todo mundo que passou por aqui, deixa um comentário aqui, conversa com a gente aqui, fala do Mark. E, para não se esquecer, se inscreve no canal. Conversa com a gente aqui, compartilha com seus amigos, investe aqui. Muito obrigado de coração pela presença. Imagina, adorei. Sou seu fã. Sou seu fã, muito sou legal. Seu fã. E olha, parabéns pelo trabalho. Acho que o trabalho todo que vocês estão fazendo aqui, ele tem um quê de missão, ele é importante. Vocês dois são caras que vêm do mercado financeiro, mas também tem um cunho de educação muito grande. A própria XP, né, com tudo que ela faz, ela também educa para poder ter os novos clientes e usuários das plataformas. E eu vejo que o futuro está exatamente aqui, na questão da educação. A gente tem um país desigual, um país pobre, que precisa ser capacitado, um país rico e desigual. Racista, mas tem muito problema, né? Machista, misógino, transfóbico e tal, e a gente está aqui para quebrar esse paradigma também.
como aliados dessas causas todas. Minha arroba, posso deixar? Claro, por favor. @marctawil, MARCTAWIL, em todas as redes. Adorei. E eu espero mesmo que vocês decolem ainda mais, porque vocês merecem. Valeu. Amém. Valeu. Obrigado, Marco. Valeu, Date com Dindim.